Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus em Salmos, capítulo 4. Salmos, capítulo 4, verso 4. Salmos, capítulo 4, verso 4. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Não convide a ira para dormir com você. Não convide a ira para dormir com você. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos ouvir tão somente a tua voz. Assim sendo, que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, as tuas orientações, para que possamos viver de acordo com as mesmas. Usa-me, Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Não convide a ira para dormir com você. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que vivemos numa época em que a ira é glorificada nas redes sociais, nas discussões políticas, até em contextos religiosos. A cultura do cancelamento, o ódio alimentado por ressentimentos e a frieza nos relacionamentos são marcas visíveis de uma geração que convidou a ira para deitar-se com ela. Isto indica que nós vivemos, infelizmente, em uma época onde é normal e aceitável ser dominado ou dominada pelo sentimento da raiva, pelo sentimento da revolta. E isto, por conseguinte, redunda em discussões, em desentendimentos, em cancelamentos, em situações em que muitas pessoas são estigmatizadas por meio de palavras, por que não dizer de palavrões. O Salmo 4 nos ensina que não devemos ser conduzidos por esse sentimento que tem permeado a sociedade do nosso tempo. O Salmo 4 é uma oração noturna. Ele contrasta a aflição externa com a paz interior que somente a confiança em Deus pode oferecer. No verso 4, o salmista nos ensina como lidar com a ira, não negando sua existência, mas redirecionando-a, lidando com ela de maneira positiva, lidando com ela de maneira assertiva, lidando com ela como a palavra de Deus pede para lidarmos com a mesma. O nosso tema é: não convide a ira para dormir com você. Por essa razão, eu convido você a pensar comigo em alguns pontos, considerando esse tema. Em primeiro lugar, se desejamos não convidar a ira para a nossa cama, para dormir conosco, devemos entender que a ira
é um alarme da alma, mas não deve virar comando. A ira é um alarme da alma, mas não deve virar comando. O salmista diz: irai-vos e não pequeis. O verbo irai-vos pode ser traduzido como tremei, agitem-se, ou mesmo irritem-se, mas o sentido não é exatamente uma permissão irrestrita para a ira. O termo carrega um peso emocional e existencial, uma perturbação interior profunda diante do mal ou da injustiça. Conquanto nós não podemos permitir que esse sentimento se torne comandante, piloto, nas nossas relações. Nós não podemos permitir que esse sentimento venha maestrar as nossas emoções, que por conseguinte se transformam em comportamentos. Se nós desejamos, em primeiro lugar, não convidar a ira para dormir conosco, nós precisamos entender que a ira não pode se tornar comandante, piloto, algo que venha dirigir-nos, controlar-nos, dominar-nos, a ponto de fazer com que venhamos a agir pensando nas nossas relações, pensando nas nossas atitudes, de acordo com o que ela pede, de acordo com o que ela clama, de acordo com o que ela exige. Vocês sabem que muitas vezes nós deixamos, diante de uma situação de injustiça, a ira tomar conta de nós, fazendo com que nós venhamos a agir de acordo com o que ela pede. Ela se torna comandante, ela se torna o piloto, ela se torna quem controla. O salmista diz: irai-vos e não pequeis. É impossível, em outras palavras, não nos irarmos em função do mundo que nós vivemos. Mas é possível não sermos dominados, controlados, maestrados pela ira. É possível que eu e que você venhamos a nos irar, como acontece, de quando em vez. Conquanto a recomendação da palavra de Deus, para mim e para você, é não permitir que esta, isto é, a ira, venha se tornar comandante, venha se tornar o presidente ou a presidenta, considerando as nossas relações. Muitas vezes, infelizmente, a mesma se torna. Na vida do esposo e da esposa, surge o sentimento que se torna comandante na relação marital. Na vida relacional, pensando em irmãos, pensando em pais, pensando em pessoas que fazem parte da nossa vida, ela às vezes surge e muitas vezes não é dominada, ela se torna comandante. Se nós desejamos fazer com que a mesma não venha se tornar comandante, nós precisamos clamar a Deus, recorrer a Deus, para que ela não venha determinar o curso das nossas relações, das mais variadas que estabelecemos na vida. Não convide a ira para dormir com você. Em segundo lugar, entendendo que a ira não pode produzir pecado. Em primeiro lugar, que ela não pode ser comandante. Em segundo lugar, que ela não pode produzir pecado. O salmista diz: a ira não pode produzir pecado. Irai-vos e não pequeis.
Aqui está o limite moral. A ira que honra a Deus e a ira que desonra a cruz. A ira que desonra a cruz, a ira que desonra a Deus, é aquela que produz pecado, que pisoteia a cruz, que marginaliza a cruz das relações, que sepulta os sentimentos mais positivos, em nome do amor que alguém pode ter para com seus semelhantes. É a ira que produz pecado. A ira justa é breve e controlada. A ira pecaminosa é prolongada e destrutiva. Calvino comenta essa expressão, destacando que é legítimo irarmos, mas ilegítimos produzirmos pecado quando iramos. Infelizmente, no meu caso, no seu caso, o que acontece é quando iramos a produção de pecado. Quando iramos em função de algo que bate à porta da nossa existência, da nossa vida, das nossas relações. Infelizmente, por ela se tornar comandante, por conseguinte, produzimos pecados. Pecamos. Desonramos a Deus. Desonramos a cruz. Porque a cruz comunica renúncia, comunica abstinência, sepultamento do eu. A cruz comunica que nós devemos lidar com todas as pedras que vêm em nossa direção, sepultando todos os sentimentos que as mesmas provocam em nós. Quando nós iramos e pecamos, nós desonramos o Evangelho, nós desonramos a cruz, nós desonramos a Jesus, que lidou com as revoltas que surgiam contra a sua pessoa com amor. Quantas vezes eu, quando irei produzir pecado e desonrei a cruz? Quantas vezes você, quando irou, produziu pecado e desonrou a cruz? Nós não devemos usar a ira como desculpa para palavras ásperas, decisões impensadas ou ações destrutivas. Nem toda causa nobre justifica um espírito vingativo. A consciência do salmista é de que ele não devia permitir que a ira se tornasse comandante em sua existencialidade, para que ele não pecasse contra Deus, para que ele não desonrasse o Evangelho, para que ele não pisoteasse com as suas atitudes comandadas pela ira a palavra de Deus. Não convide a ira para dormir com você. Em terceiro lugar, entendendo que a ira não deve ir para a cama com você. A ira não deve ir para a cama com você. Esse ponto une os dois anteriores. Ira mais leito, igual a perigo. A expressão consultai com o vosso coração em vosso leito é uma instrução de autoexame. A noite e o leito são símbolos de intimidade, silêncio e consciência. O salmista convida a introspecção, a oração silenciosa, ao exame do coração em momentos de solidão. Dormir irado a entregar o coração ao fogo do ressentimento e bloquear a voz do espírito. O leito é lugar de exame, não de explosão. Consultai com o vosso coração em vosso leito. Se você não deseja permitir
que a ira venha dormir com você, você não pode levar a ira para a sua cama. O salmista está pedindo a Deus, em outras palavras, e ao mesmo tempo nos ensinando como devemos lidar com esse sentimento que muitas vezes toma conta de nós, durante o dia, não levando-o para a nossa cama. Muitas vezes nós levamos todos os ressentimentos, todas as raivas, todas as mágoas, todos os desgostos para a nossa cama. A cama se torna um divã de autoexame, não para o bem, mas para o mal. Ao invés de deitarmos com o intuito de limparmos o nosso coração, não alimentando o sentimento de revolta e de raiva que passou a surgir em nossa alma durante o dia, a gente o alimenta com pensamentos. Não é assim? A gente leva, sentimentalmente falando, tudo, muitas vezes, que a gente viveu durante o dia para a nossa cama. Cama não é lugar de explosão, é lugar de autorreflexão para um novo dia de bênção e não de revolta. Consultai com o vosso coração em vosso leito. O leito aqui é mais que físico, é um símbolo da intimidade com a própria alma. O salmista convida a introspecção noturna. O crente deve terminar o dia com diálogo interior à luz de Deus. Não deve terminar o dia com o diálogo interior à sua luz, à luz do que viveu, à luz do que as suas emoções e a sua cabeça pede, mas à luz da palavra de Deus, que vai pedir para que o sentimento de revolta, de vingança, seja crucificado, seja sepultado, seja morto. Agostinho de Hipona, final do século IV, início do século V, dizia que guardar a ira no coração é dar abrigo ao diabo em terreno sagrado. Quando nós guardamos a ira em nosso coração, alimentando-a em nossa cama, nós estamos dando espaço para o diabo deitar e rolar. Talvez nas relações que temos com os nossos familiares, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, talvez nas relações que temos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. O que acontece durante o dia, a gente leva para a nossa cama, e às vezes leva para a cama com o intuito de pensar algo que podemos fazer contra esses no outro dia, e muitas vezes isso se torna piloto, e acontece, e o estrago, a destruição, a erosão relacional, intrafamiliar, vai tomando conta, vai se estruturando em nossa casa, em nossas relações. Não convide a ira para dormir com você, em o nome de Jesus, entendendo que a ira não deve ir para a sua cama. Ao invés de você conduzir a ira subjetivamente, internamente, ou juntamente com você para a sua cama, conduza palavras de bênção, pensamentos de bênção, para que no dia seguinte, seu rosto venha a ser um rosto que venha externar fraternidade, amor, e não revolta, e não raiva. Não convide a ira para dormir com você. Em quarto e último lugar, entendendo que nem toda batalha exige resposta imediata. Há guerras
que são vencidas no silêncio da oração. Há guerras que são vencidas no silêncio da oração. A expressão "e calai-vos" indica isso. Vejam que o salmista diz, parte inicial do verso 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro, não durma, alimentando na sua cama a ira, e sossegai, e sossegai, sossegai. O verbo aqui significa ficar em silêncio, mas também pode significar ficar em paz, aquietar-se. Não é um silêncio de repressão destrutiva, mas um silêncio contemplativo e pacificador. A alma que confia em Deus não precisa vociferar sua raiva, ela repousa no cuidado divino. Deite, entregando a Deus a causa, seja qual for ela, a sua. Deite, entregando a Deus as questões que têm te perturbado e têm feito da sua cama momentos de autoexames que têm te conduzido a ficar mais e mais emocionalmente enraivado ou enraivada, tornando a sua alma um depósito de revoltas, de insatisfações, cheio de gavetas, que de quando em vez você as abre, e por essa razão os seus relacionamentos estão do jeito que estão, e por essa razão a sua vida, emocionalmente falando, está do jeito que está. Nem toda batalha exige resposta imediata. Quantas vezes nós somos imediatistas, precipitados? Eu muitas vezes. E eu percebo isso quando eu estou no trânsito. O quanto esse sentimento se torna, ao invés de servo comandante, ao invés de servo senhor. Talvez, assim como eu, você tenha percebido isto, em se tratando do seu dia a dia, da sua vida. Eu concluo destacando que o salmista não diz que nunca nos irritaremos. Ele reconhece a condição humana, mas ele aponta para uma rota, uma oração silenciosa no leito, um coração que se aquieta, e uma alma que aprende a descansar no Deus da justiça. Não convide a ira para dormir com você, ela é um hóspede ingrato, que rouba o sono, a paz e a comunhão com Deus. A ira, quando aparece, precisa ser tratada como uma visita indesejada. Não se deve dar cama, cobertor, nem travesseiro a ela. Não se deve dar atenção a ela. Deve-se expulsá-la do coração. Deve-se tratar a mesma, recorrendo a Deus, como faz o salmista. Davi, possivelmente, está vivendo aqui um momento difícil. Vocês sabem que Davi viveu momentos extremamente difíceis por causa dos seus inimigos, dos seus algozes. A exemplo do que foi Saul, em se tratando da vida, da existência de Davi. Momentos que, possivelmente, convidou, isto é, Davi, a deixar a ira, ir para a sua cama, a se tornar o seu travesseiro, o seu cobertor, o seu colchão. Mas como servo de Deus, Davi, aqui, neste salmo, nos ensina como devemos lidar com a ira. Não permitindo que a mesma tome conta da nossa vida. Ele pede a Deus, ele clama a Deus, ele se coloca diante de Deus. Deus, não permita que esse sentimento tome conta de mim,
para que eu não peque e desonre o Senhor. Permita que eu seja, no que diz respeito às minhas atitudes, além do que a ira me pede para ser. Permita que o amor transcenda este sentimento em mim. Dormir em paz exige um coração pacificado. E o coração pacificado é coração entregue a Deus. Eu concluo definitivamente, dizendo a você e a mim, se nós não desejamos dormir e acordar do mesmo jeito que dormimos, irados, revoltados, nós precisamos, antes de pegar no sono, fazer do nosso travesseiro um lugar de refúgio, de descanso, para que no dia seguinte nós consigamos, em nome de Jesus, e Jesus nos ensina isso perfeitamente. Em outro momento, eu trouxe aqui a ideia de que devemos lidar com a dor sem perdermos a doçura, considerando o que Jesus fez no Getsêmani, quando Judas chegou diante de Jesus, com o intuito de trair Jesus, e Jesus sabia disto, e Jesus olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? Jesus sempre nos ensinou, e continua nos ensinando, por meio da sua palavra, que nós não podemos levar a ira para a nossa cama. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ponham-se de pé. Abaixe sua cabeça, converse com Deus mais uma vez. Eu não sei o que você tem vivido, quais são as dificuldades que têm tomado conta da sua vida. Eu não sei como andam as suas emoções, os seus sentimentos, o seu coração, a sua alma. Mas é certo que, mesmo não sabendo, partindo do princípio que eu sou como você, que nós somos iguais, que nós precisamos desse salmo, fazendo parte da nossa vida o tempo todo, para que nós não venhamos a desonrar o Evangelho. Deus amado, Deus santo, que Tu possas conceder-nos o privilégio de não permitirmos que a ira venha se tornar comandante, considerando as nossas relações, considerando a nossa vida. Nos abençoe, fazendo com que nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, venhamos a externar o Evangelho. O Evangelho que é amor, o Evangelho que é solidariedade, o Evangelho que trata a injustiça com graça, com misericórdia e com a justiça devida, a justiça de Deus, que é sempre justa. Que nós sejamos assim em nome desse que nos amou e se entregou na cruz por nós, isto é Jesus. Amém e amém.